galera, beleza? Aqui quem tá falando é o professor Alessandro e essa é a nossa sexta aula de matemática. A aula essa que é destinada para todos os terceiros anos da Escola Ubirajara, beleza? Nós vamos dar continuidade à matemática básica. Nós já falamos sobre as operações básicas, nós já falamos sobre porcentagem e agora eu vou colocar aqui a regra de 3, né? Que era os assuntos que a gente tinha combinado de ver dentro da matemática básica, né? Alguns assuntos que a gente ia precisar bastante ao longo do terceiro ano. Então vamos lá. Regra de 3. Regra de 3 é um método que utilizamos para encontrar valores desconhecidos quando estamos trabalhando com grandezas direta ou inversamente proporcionais. Então, quando a gente fala de regra de 3, nós já podemos ver aí que aparecem alguns outros assuntos, né? Como é o caso das grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre elas. Primeiro, grandeza. Grandeza é tudo que pode ser medido ou contado. Então, se você pode medir ou contar algo, você pode considerar aquilo ali como uma grandeza. Como, por exemplo, altura você pode medir, então é uma grandeza. Velocidade você pode medir, então é uma grandeza. Quantidade de líquido dentro de um recipiente você pode medir também. Então, tudo aquilo que pode ser medido ou contado pode ser considerado uma grandeza. Só que essas grandezas, elas se classificam em grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. A diferença entre elas duas é a seguinte: as grandezas diretamente proporcionais, elas são definidas como à medida que uma dessas grandezas aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção, certo? Como, por exemplo, você percebe aqui, ó, que o tempo, certo, está aumentando e a quantidade de parafusos, por exemplo, que você consegue produzir nesse tempo também está aumentando. Então, com 1 minuto eu consigo produzir 10 parafusos, com 2 minutos eu consigo produzir 20. Você percebe que o tempo aqui, ó, ele está aumentando, certo? E quando o tempo aumenta, a quantidade de parafusos também aumenta, certo? Então, se isso acontece, onde uma grandeza, a grandeza essa que é o tempo, e a outra grandeza que é a quantidade de parafuso pode ser contada, então é uma grandeza. Então, se uma aumenta, a outra também aumenta. Se a outra diminuísse, a outra também iria diminuir. Então, são grandezas diretamente proporcionais, certo? Beleza? Então, como já falei, grandezas diretamente proporcionais, à medida que uma dessas grandezas aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção, ok? Dando continuidade, agora vamos para inversamente proporcionais. Olha só, você percebe aqui, ó, que nós temos aqui a grandeza velocidade e temos a grandeza tempo. Você vê que conforme eu aumento a velocidade, olha só a velocidade aumentando, ó, 5, 10, 20, 40, 80, vai ser dobrando aqui a velocidade. Quanto mais veloz eu faço uma viagem, menos tempo eu levo para fazer essa viagem. Então, quando a velocidade aumenta, o tempo diminui. Então, essas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Ó. À medida que uma dessas grandezas aumenta, a outra grandeza diminui na mesma proporção. A velocidade está sempre dobrando aqui. Ó. 5, 10, 20, 40, 80. E o tempo também está caindo pela metade. Ó. 16, 8, 4, 2 e 1. Então, só recapitulando aqui. Nós vimos que grandezas é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Essas grandezas elas podem ser direta ou inversamente proporcionais, certo? Diretamente proporcionais é o quê? Quando um aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. E inversamente, quando um aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Então, agora nós podemos falar sobre regra de 3, certo? Porque dentro do conteúdo de regra de 3 é interessante que a gente saiba que grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, ok? Então, voltando aí para o nosso assunto, né, que é a regra de 3. A regra de 3 ela pode ser classificada em duas, em simples e compostas. Beleza? Então pode ter regra de 3 simples e pode ter regra de 3 composta. Vamos ver aqui a regra de 3 simples, beleza? Então, dando continuidade à regra de 3 simples agora, certo? A regra de 3 simples, ela diz o seguinte: é necessário que 3 valores sejam apresentados para que assim descubra o quarto valor. Então, na regra de 3 simples, eles vão te informar 3 valores para você descobrir o quarto. No exemplo 1, imagine que R$2 você consegue comprar 4 pães. Então, com R$8 você vai conseguir comprar quantos? Eu vou chamar aqui de X. Esse valor aqui, né, esses valores, eles dá até para fazer de cabeça, né? Devido à proporção que tem entre eles, dá para você conseguir fazer isso de cabeça. Mas muitas vezes você vai precisar de um cálculo para provar, né, que esse valor que você falou está correto. No exemplo 2 aqui, ó, nós temos que fazer uma viagem. Aí eu percebi que se eu fizer essa viagem com velocidade de 60 km por hora, eu vou levar 4 horas. E se eu fizesse ela 80 km por hora, quanto tempo eu iria levar?
Então você percebe que eu te informo 3 valores e você tem que descobrir o quarto. Ó, 3 valores, tem que descobrir o quarto. E é isso que é a regra de 3 simples. Ele te apresenta 3 valores e quer que você descubra esse quarto valor. Ok? Vou explicar para vocês agora aqui como é que faz para calcular esse tipo de problema. Seguinte, a primeira coisa que você vai fazer é identificar se elas são grandezas diretamente ou inversamente proporcional. Esse vai ser seu primeiro passo. Daqui a pouco eu explico por que você tem que identificar isso, por que é importante. Olha só, como é que a gente identifica se é grandezas inversamente ou diretamente proporcionais? É só observar o seguinte, ó. Conforme aumenta o valor do pão, mais pães eu vou conseguir comprar, né? Então, quanto mais pães, mais caro ele vai ficar. Então, se um aumenta, o outro também aumenta. Então, nós podemos dizer que é diretamente proporcionais, certo? Então, DPI diretamente proporcionais. Agora que a gente já fez, né, a análise de que é uma grandeza diretamente proporcional, eu vou fazer o cálculo para descobrir quanto é que vale esse x. E olha só o que, é que você tem que fazer para descobrir esse valor que ainda não está informado na tabela. Seguinte, você vai pegar esses dois aqui, ó, e vai colocar numa fração. Então vai ficar 2 sobre 8. Vai colocar o sinal de igualdade e vai colocar esses outros dois também em fração. 4 sobre x. Fazendo isso, você vai fazer uma multiplicação assim, ó, meio pelos extremos, ok? Então vai ficar 2 vezes x, você vai multiplicar esses dois valores aqui, ó. Então vai dar 2x. E agora os outros dois, ó. 8 vezes 4 dá 32. Só que na hora que você faz o outro cálculo, você tem que colocar um sinal de igualdade aqui entre eles. Terminou de fazer um aqui, ó, quando for para o outro, coloca o sinal de igualdade. Então ficou 2x é igual a 32. Como você quer descobrir o valor de x, basta deixar essa letra sozinha. E para deixar ela sozinha, é só tirar esse 2 daqui, ó. O 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então vai ficar 32 dividido por 2. E 32 dividido por 2 é igual a 16. Ou seja, o que é que esse valor quer repassar para a gente? Ele quer dizer o seguinte: se com R$2 eu consigo comprar 4 pães, com R$8 eu consigo comprar 16 pães. Então, eu te informei 3 valores para descobrir o quarto, beleza? Então, primeiro passo, identifica se é uma grandeza diretamente ou inversamente proporcional. Nesse caso foi diretamente proporcional, porque se um aumenta, o outro também aumenta. E o segundo passo foi pegar essa galerinha aqui e colocar em fração com sinal de igualdade entre eles. E depois foi só fazer a multiplicação aqui do meio pelos extremos e descobrimos o valor de x, que é 16, beleza? Vamos para o exemplo 2. Aqui no exemplo 2, ó, olha por que é importante a gente identificar se a grandeza é diretamente ou inversamente proporcional. Vou colocar aqui o pontinho para a gente definir se é diretamente ou inversamente. Você concorda comigo que conforme a velocidade aumenta, estou fazendo uma determinada viagem, certo? Se eu fizer essa viagem com mais velocidade, o tempo vai diminuir. Então, quanto mais rápido eu vou, menos tempo eu vou levar. Então essas grandezas aqui, ó, porque uma aumenta, a outra diminui, essas grandezas aí, galera, são grandezas inversamente proporcionais. Então vou botar aqui um I e um P, inversamente proporcionais. A outra era diretamente proporcional, ok? Eu vou até colocar aqui uma linha, certo? Para separar aqui os dois. Deixa eu botar outra cor. Então tá aí. É uma grandeza inversamente proporcional. Deixa eu trazer isso mais para baixo. Pronto. Agora, a diferença da grandeza diretamente e inversamente proporcional é a seguinte. Porque no primeiro exemplo, deixa eu botar esse ponto bem aqui. No primeiro exemplo, vocês viram que eu peguei os dois valores, aliás, os 4 valores aqui, né? Sendo que um eu não conheço, e coloquei em fração. Você vai fazer a mesma coisa aqui. Só que como é inversamente proporcional, ou seja, quando um aumenta ou diminui, tu vai ter que trocar um deles. Trocar assim, ó. Pega esses dois aqui e coloca. Do jeito que tá aí, certo? 60 sobre 80. Aí, no lugar de colocar aqui, ó, 4 sobre x, certo? Aqui, ó, 4 sobre x, você vai fazer o seguinte, você vai inverter. Aí vai ficar x sobre 4, beleza? Então, vamos recapitular aqui. Se for diretamente proporcional, você pega do jeito que está na tabela e passa para cá, certo? Aí passa para cá. Do jeito que está na tabela, você passa para cá. Agora, se for inversamente proporcional, como é esse caso aqui, eu identifiquei que é inversamente proporcional, você vai inverter um deles. Eu escolhi o tempo para inverter. Ó. O 4 estava em cima, o x estava embaixo. Eu inverti, ficou o x em cima e o 4 embaixo. Agora é só fazer a conta que nem nós fizemos no exemplo anterior. 80 vezes x e 60 vezes 4. 80 vezes x dá 80x e 60 vezes 4 dá 240. Então ficou aí, ó, 80x é igual a 240. Como eu quero descobrir o valor do x, certo?
basta eu deixar ele sozinho. O 80 está multiplicando ele, vai passar dividindo, então vai ficar 240 dividido por 80. Você pode até cortar aqui, ó, 240 dividido por 80, né? Pode cortar os dois zeros, vai ficar 24 dividido para 8. E 24 dividido para 8 é igual a 3. Vamos verificar o que é que esse valor quer dizer pra gente. Então o resultado do x deu 3. Então aqui, ó, se eu faço uma viagem com velocidade de 60 km por hora, eu vou demorar 4 horas. Se eu aumentar minha velocidade para 80, esse tempo vai cair para 3 horas, certo? Então aqui no lugar do x é um 3. Se eu for a 80 km por hora, eu vou levar apenas 3 horas para completar essa viagem, beleza? Então tá aí 2 exemplos de regra de 3 simples. Primeiro passo, identifica se é diretamente ou inversamente proporcional. E depois disso você faz o cálculo, né, colocando eles em fração. Lembrando que se for inversamente proporcional, você vai ter que pegar um deles e inverter. Eu inverti esse aqui. Poderia ser o outro? Poderia, daria no mesmo. Mas eu peguei esse tempo aqui e inverti. Coloquei o x para cima e botei o 4 para baixo. Beleza, galera? Então, acabamos de finalizar aqui a regra de 3 simples. Ok? Então vamos falar agora sobre a regra de 3 composta. Aqui no caso, na regra de 3 composta, nós temos mais valores conhecidos, certo? Para tentar descobrir o valor desconhecido. Aqui o caso, nós temos um exemplo em que 8 dias, 4 pintores conseguem pintar 6 escolas. Quantos dias levariam para 8 pintores agora, eu aumentei o número de pintores, consigam pintar 18 escolas? Então, primeiro passo, que nem na regra de 3 simples, é o mesmo passo, certo? Identificar se as grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então, como é que a gente identifica isso, já que agora tem mais valores? Vai fazer o seguinte, pega esse que tem um x, certo? Essa coluna aqui tem um x, e coloca uma setinha para cima ou para baixo, tanto faz. Vou botar aqui uma setinha para baixo, certo? Todo mundo que for contrário a ela, a gente coloca para cima. Todo mundo que for igual a ela, a gente coloca para baixo. Como assim? Vamos analisar aqui, ó. Vamos analisar pintores e dias. Você concorda comigo que quanto mais pintores, menos dias eu vou levar? Correto, né? Então, se um diminui, o outro aumenta. Então a seta tem que estar invertida, certo? Só inverter aqui a seta. Então, quanto mais pintores, menos dias. Então são inversamente proporcionais. Então uma seta está para baixo e a outra está para cima. Terminou de fazer isso, comparei esses dois aqui, certo? Ó, comparei dias e pintores. Agora eu vou comparar dias e escolas. Você concorda comigo que quanto mais dias, mais escolas eu consigo pintar, não é isso? Então, dias e escolas estão os dois, né, na mesma, estão como diretamente proporcionais. Quanto mais dias eu tenho, mais escolas eu consigo pintar. Então você percebe aí, ó, que dias e escolas são diretamente proporcionais e dias e pintores são inversamente proporcionais, certo? Feito a análise, você sempre vai fazer essa análise aqui, certo? Feita a análise, você vai fazer o cálculo. Olha só como é que fica o cálculo da regra de 3 composta. Vou botar aqui um sinal de igualdade, eu já explico por quê. 8 sobre x, certo? Esses dois aqui, ó, vão ficar juntos antes do sinal de igualdade. Só que um deles, ó, como está diferente dos outros, você vai precisar inverter. Então vai ficar assim, ó, 8 sobre 4, aí você vai multiplicar pelo outro. 6 sobre 18. Você repara que eu só precisei inverter um deles, que foi o pintor, né? Porque ele é inversamente proporcional em relação aos dias, ok? Então, tá inversamente proporcional, muda, né? O que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. Então, feito isso, vamos dar continuidade. Aí você fala o seguinte, quem está com x, fica sozinho aqui do lado da igualdade. Aí fica igual, aí os outros dois que sobraram, que é pintores e escola, ficam se multiplicando aqui. Você sempre vai fazer esse passo, beleza? Aí ficou 8 sobre 4 vezes 6 sobre 18. Duas frações se multiplicando. Como é que multiplica fração? Sempre que você vê duas frações se multiplicando, multiplica os dois de cima e os dois de baixo. Então vamos lá. Em cima, 8 vezes 6 dá 48. Sobre 4 vezes 18 vai dar 72. Igual. E repete o outro lado, que é o cara que está com x e está sozinho. Beleza? Fazendo agora meio pelos extremos, mas a gente já estava fazendo os exemplos anteriores. Então, 48 vezes x. Deixa eu botar aqui, dá 48x, e 72 vezes 8 dá 576. 576 dividido por 48, olha só como vai ficar, 576, né? O 48 está multiplicando, vai passar
Dividindo, então vai ficar 576 dividido por 48. X vai dar igual a 12. O que é que esse número quer informar para a gente? Vamos lá aqui, ó. Em 8 dias, 4 pintores conseguem pintar 6 escolas. Em 12 dias, que é o valor do X que a gente acabou de descobrir, né? 8 pintores conseguem pintar 18 escolas, beleza? Então essa é a diferença da regra de 3 composta, né? Porque eu tenho mais dados para a regra de 3 simples. Vamos só para mais um exemplo da regra de 3 composta, beleza? Então vamos supor que eu vou fazer uma viagem, certo? Vamos supor que eu dirijo 8 horas por dia, né, com uma velocidade de 60 km por hora. Então essa viagem vai levar 6 dias. Mas quantos dias levariam se no lugar de 60 km por hora eu tivesse a 80 km por hora e dirigisse 9 horas por dia? Quantos dias eu levaria? Então, novamente, vamos analisar grandeza por grandeza. Então, aqui, vou colocar uma setinha aqui, certo? No dia, pode ser uma seta para cima ou para baixo, tanto faz. Aí vamos comparar com as outras. Você concorda comigo que quanto mais velocidade, menos dias eu vou levar, né? Porque se eu estou mais veloz, eu vou chegar lá mais rápido, né? Então, velocidade é inversamente proporcional ao número de dias. Agora eu comparei aqui a velocidade de dias. Você sempre vai comparar com uma grandeza aqui, ó, onde aparece o x, certo? Você vai comparar, no caso aqui, dias com velocidade e dias com tempo. Naquele outro exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, naquele outro exemplo, a gente comparou aqui, ó, a grandeza que tem o x com pintores e com escolas, certo? É sempre a grandeza que tem o x comparado com os outros dois. Então, vamos dar continuidade aqui, ó. Agora, dias com tempo, certo? Agora vamos comparar tempo e dias. Você concorda comigo que quanto mais tempo eu dirijo, menos dias eu vou levar para chegar lá, né? Porque eu estou dirigindo mais tempo durante o dia, né? Vamos supor que se antes eu dirigia 8 horas, eu ia levar 6 dias. Se eu começar a dirigir mais tempo durante esse dia, agora 9 horas, com certeza o número de dias vai cair. Então, se um está crescendo, o outro, né, diminui. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Como essa seta está para cima, você coloca a outra para baixo, certo? Então, como dias eu defini que a seta era para cima, os outros dois que são inversamente eu vou colocar a seta para baixo. Você tem que colocar essa seta invertida em relação à outra, certo? Então ficou aqui 2 setas para baixo e uma para cima. Agora vamos organizar que nem nós fizemos no exemplo anterior. Pega esses dois, coloca em fração. Multiplicando por esses dois também em fração. Aí coloca o sinal de igualdade e coloca esses dois aqui desse lado. Só que é como eu falei, ele é o único diferente. Então vamos inverter ele, né? Como ele é o único diferente, vamos inverter. No lugar de ser 6x, vai ficar x sobre 6. Beleza? Feito isso, vamos multiplicar os dois de cima e os dois de baixo. 8 vezes 60 dá 480. 9 vezes 80 dá 720. Igual a x sobre 6. Agora vamos fazer meio pelos extremos. 720 vezes x dá 720x, igual 480 vezes 6, dá 2.880. Como você quer descobrir o valor de x, é só tirar esse 720 daqui e passar dividindo. X é igual a 2.880 dividido por 720. Se você fizer essa divisão, você vai encontrar um valor de x é igual a 4. O que é que isso quer dizer pra gente? Vamos analisar aqui na figura. Então, se eu dirigir 8 horas por dia com a velocidade de 60 km por hora, eu vou levar 6 dias para completar essa viagem. Mas agora, se eu dirigir 9 horas por dia com a velocidade de 80 km por hora, eu vou levar 4 dias, né, que foi o valor do x aqui que a gente acabou de descobrir. Beleza? Então tá aí, galera, o valor de x que a gente acabou de descobrir. Então, essa é a regra de 3 compostas. Só recapitular aqui. Então, nós vimos regra de 3, certo? É um método que a gente utiliza aí para encontrar valores desconhecidos. E a gente trabalha com grandeza diretamente e inversamente proporcional. E nós vimos que grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. E as grandezas podem ser inversamente ou diretamente proporcionais, certo? Diretamente proporcionais se um aumenta, a outra também vai aumentar. Se uma diminui, né, a outra também vai diminuir. Já na inversamente, se um aumenta, a outra tem que diminuir, certo? Na mesma proporção. Feito isso, nós falamos agora de fato sobre a regra de 3, que ela pode se classificar em duas, em simples e composta. Após isso, nós falamos sobre a regra de 3 simples, que era necessário que 3 valores sejam apresentados para descobrir o quarto valor. Vemos 2 exemplos, né? Esses exemplos a gente conseguiu resolvê-los, né? Primeiramente, a gente vê se é diretamente ou inversamente, porque se for inversamente tem que pegar um deles e inverter, certo?
E tá aí os dois exemplos resolvidos. Aí nós vamos para a regra de 3 composta, que ela te informa mais valores para você descobrir um desconhecido, né? Então aqui no caso nós tínhamos 5 valores para descobrir um que estava desconhecido, beleza? Nós fizemos a análise, né, de cada uma dessas grandezas, fizemos do dia, dos pintores e da escola, para saber quem é inversamente a quem. Lembrando que é sempre esse cara aqui comparado com os outros dois. Quem está com X, que no caso é esse, tem que ser comparado com os outros dois, certo? Nós comparamos e vimos que quanto mais pintores, menos dias eu vou levar, né? E quanto mais dias, né, eu levo, mais escolas eu consigo pintar, né? Se eu passo muito dia pintando, eu vou conseguir pintar muitas escolas. Então por isso que os dois estão com a seta para baixo e esse outro está sozinho aqui, está com a seta para cima. Então esse que está com a seta diferente você inverte. Coloca os dois aqui, ó, se multiplicando, e esse cara que está com X você deixa sozinho. Pronto. Aí multiplica os dois de cima, né? Chega numa fração, faz 1000 pelos extremos e descobre que o X vale 12. Já no outro exemplo, nós temos aqui que fazer uma viagem, né, como eu acabei de falar para vocês. A primeira coisa que vamos fazer é analisar as grandezas. Nós vimos aqui que nós temos que pegar esse que está com X e comparar com os outros dois, certo? Quando eu comparo, eu percebo que quanto mais rápido eu vou, menos dias eu vou levar. Por isso que as setas estão invertidas aqui, ó. E eu percebi que quanto mais tempo eu dirijo naquele dia, menos dias eu vou levar para chegar no meu destino. Então, os dois também estão com setas invertidas um em relação ao outro. Feito isso, né, coloca o sinal de igualdade e traz esse carinha para cá, né, ó. Deixa ele sozinho aqui do lado depois do sinal de igualdade. Só que no caso aqui, ó, como ele era o único diferente, assim como no exemplo 1 teve um cara lá que ficou diferente dos outros, nós precisamos inverter esses dois, né? Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. Então invertir aqui, ó, x sobre 6. E os outros dois tu coloca em fração se multiplicando. Multiplica o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Aí você faz o meio pelos extremos e vai chegar nesse valor que x é igual a 4. Beleza, galera? E é isso. Nós falamos aí sobre regra de 3 simples e regra de 3 compostas. Qualquer dúvida, galera, é só entrar em contato. Valeu!